Oi, hoje eu vou mostrar como fazer um dos farms que eu mais gosto de fazer e por incrível que pareça fazia tempo que eu não mexia nisso, que era o farm de Transmog em Zul'Farrak. É uma maneira de você conseguir gold, mas eu já aviso que é um pouco mais complicado de você conseguir gold de uma maneira consistente simplesmente utilizando Transmog. Para poder ir para Zul'Farrak, a melhor maneira de fazer isso é ir para a sala dos portais da sua cidade capital e em seguida entrar no portal para as Cavernas do Tempo, que você vai estar direto no deserto de Tanares. Do deserto de Tanares é só um voo direto para Zul'Farrak e é para lá que a gente está indo agora. E enquanto eu estou fazendo esse voo, eu vou explicar primeiro qual que é o ponto de fazer um farm de Transmog para tentar conseguir gold. A primeira coisa que é importante de poder falar é que farm de Transmog não é uma coisa rápida para ser vendida. Não é aconselhável que você faça isso daqui com a intenção de simplesmente conseguir gold vendendo Transmog. Transmog é uma coisa que às vezes demora meses para poder vender, se é que você vai conseguir vender alguma coisa. Vários dos itens que você acaba farmando, não só nessa dungeon, mas em outras, eles acabam sendo tão caros que não é todo mundo que está disposto a pagar. E quando eles estão, às vezes demora para essa pessoa chegar. Então é importante que você tenha isso em consideração e leve um pouco em conta cada vez que você vê alguém falando que é possível fazer milhares e milhares de gold em alguma dungeon ou alguma raid farmando Transmog, que essa pessoa provavelmente não está sendo totalmente honesta, pelo menos com relação ao tempo que você vai demorar para poder fazer isso daí. Ainda assim, se você tiver alguma outra maneira de fazer gold, Transmog é uma boa modo de você conseguir colocar um pouco mais de coisa na casa de leilão, porque é evidente, se acontecer de você vender alguma coisa que é um pouco mais caro, é legal de você acordar um dia e ver que você pegou muito mais gold do que você estava esperando. As minhas recomendações para esse farm. O que eu imagino que você vai precisar é de uma montaria ou brinquedo para poder vender item cinza. Não tem nenhum vendedor próximo de Zul'Farrak, então é melhor que você tenha como fazer isso daqui, porque essa dungeon específica tem muita porcaria que você vai acabar vendendo. Outra coisa é a montaria de herança, aquela que você fica como se fosse com um chofer, uma moto, porque ela evita que você seja desmontado. Os mobs nessa dungeon eles acabam desmontando você, isso é bem comum, então se você estiver usando a montaria de herança, ela tem uma vantagem de que você não vai ser desmontado, porque tecnicamente não é você que está dirigindo ela. E a terceira coisa é alguma classe com um tipo de dano em área sem uma limite de restrição na quantidade de alvos. Eu vou mostrar agora para vocês qual que é a ordem das coisas que a gente vai tentar fazer aqui nessa dungeon, porque é uma dungeon até que grande e fica melhor de vocês entenderem. Essa é a ordem que eu costumo seguir para poder fazer o farm de Zul'Farrak. Vocês podem ver que eu coloquei 3 pontos diferentes nessa dungeon aqui, são os pontos de parada que eu faço para matar os mobs que eu puxei até então. Na parte de recomendações que eu vou fazer um pouquinho mais pra frente, eu explico o porquê disso daqui, mas é melhor falar que você tem que fazer várias pausas, tanto porque os mobs às vezes podem ser puxados para trás e voltar para a posição original, quanto porque eles podem ser que comecem a te incomodar muito, principalmente se você não estiver usando a montaria de herança, porque eles acabam dando polimorfo, então acaba sendo mais complicado. Eu coloquei esses 3 pontos também para poder indicar qual que é a ordem que a gente vai fazer, é sentido horário, então a gente começa pela esquerda, faz o sentido horário e cai na primeira parte, depois do corredor de entrada da dungeon, volta e sai para poder fazer o reset dela. Seguindo esse caminho aqui, vocês vão estar seguindo realmente sempre o que eu faço para poder farmar. Se vocês quiserem ir pela direita, começar por 3, 2, 1, vocês podem também. Não muda grandes coisas não, mas eu acabei me acostumando a fazer pela esquerda e é a maneira como eu estou mostrando para vocês aqui. Eu vou mostrar como eu faço uma run dessa dungeon aqui em tempo real e depois eu vou acelerar as outras 4 que eu fiz, porque eu fiz um exemplo de 5 dungeons dessa, para poder mostrar o que é possível conseguir nesse tempo, tá? Começando aqui a dungeon, eu começo equipando mesmo a montaria de herança, que é aquela que eu comentei com vocês que eu não vou sofrer nenhum interrupt no meio do caminho, não vou ser desmontado. E eu começo a passar por uma quantidade de mob para ver se eles eu consigo chamar a atenção deles. Não é necessário que você fique muito tempo em cima do mob depois que você puxar o primeiro, porque eles acabam meio que dando um agro maior a partir do primeiro que você puxa. Então se você já pegar o primeiro logo atrás, você pode passar pelos outros que eventualmente eles vão ser puxados juntos, quando aqueles que já estão te seguindo passarem por cima deles. Aqui é aquela primeira parte que tem na verdade como se fosse uma área central. Eu tento pegar todos os mobs que tem próximo disso daqui, mas uma das coisas que eu quero falar é não deem tanto trabalho de ficar parando para poder pegar mobs individuais. Não vale tanto a pena, você vai fazer algumas vezes essa dungeon, não vai ser um mob que vai ser o problema para isso daqui, que vai fazer com que você consiga algum item ou não. Chegando aqui, essa é a mais à frente ali, é o fim daquele corredor, onde a gente tem a opção de ir para a esquerda ou para a direita,
e a nossa ideia justamente é seguir pela esquerda aqui. Vocês vão perceber que nessa primeira dungeon que eu fiz, tem um mob raro que está logo aqui próximo da fonte. Na verdade, até onde eu sei, tem 2 mobs raros que são possíveis de aparecer nessa dungeon. Se eles aparecerem, é evidente que você vai conseguir algum item mais facilmente para poder vender na casa de leilão. E eles até que parece com uma frequência grande. Eu fiz essas 5 tentativas aqui, eu acredito que em 3 delas tinham alguma coisa rara aparecendo. Aqui eu seguindo pela esquerda, eu já estou fazendo a primeira parte da dungeon próximo da onde eu vou ter que fazer aquela primeira pausa. E essa primeira parte aqui é onde nós encontramos um dos chefes. Esse chefe, que está um pouquinho mais para frente, ela fica fazendo uma ronda próximo de uma piscina, tudo. É meio que inevitável que você chame a atenção dela, pela quantidade de mobs que estão atrás de você. Se isso acontecer, não tem problema, você pode matar, mas é que boa parte dos itens que caem nessa dungeon, que não são dos mobs, e alguns que são deles, para falar a verdade, você precisa deletar eles. Então você precisa realmente tentar clicar para fora da sua bag para poder escrever delete, que você não consegue vender eles para nenhum vendedor. Eles não aceitam o item. Não é nada demais, mas acaba sendo chato quando você tem que fazer várias vezes a mesma dungeon para tentar farmar um pouco de transmog, uma boa quantidade para poder vender. Você pode ver que eu puxei ela aí, eu tentei desviar, é inevitável. A primeira pausa que eu faço é aqui. Na verdade eu costumo fazer a pausa um pouco mais pra frente e vocês vão entender por quê. Vocês podem ver que quando eu estou tentando dar o cast aqui, eu começo a tomar polymorph em cima de polymorph. E eles começam a dar em cascada isso daqui, tá? Eles vão começar a soltar um atrás do outro e às vezes você fica muito tempo parado. Se você for um pouquinho mais pra frente e tentar acumular os mobs em uma área que eles precisam chegar mais próximo de você, normalmente é mais simples de você conseguir sair dessa trava de stun que você fica tomando. Aqui eu matei o chefe, apareceu a mensagem normal. Uma das coisas que vai acontecer, assim que você terminar de matar e for fazer a primeira parte do loot, você vai ter que clicar mais de uma vez. Tem tanta coisa no chão que o jogo ele demora para poder reconhecer um pouco. Então você vai ter que clicar tanto mais de uma vez, porque às vezes não vai ativar a janela de loot, quanto porque você não conseguiu fazer loot de tudo. Assim que você terminar cada um desses grupos de mobs, você vai ver que você não consegue fazer não vai conseguir usar a montaria temporariamente. A justificativa para isso é que, na verdade, o que está puxando o seu agro e está te marcando como em combate ainda são os totens que os mobs soltam. Então, se você quiser, você pode matar eles individualmente. Eu prefiro simplesmente continuar andando e seguindo o caminho que eu tinha marcado no começo do mapa para vocês. Inevitavelmente você vai sair, né, da situação de combate, vai conseguir montar. Eu até montei na montaria errada aqui, mas enfim, é só você seguir o caminho normal e a gente vai para segunda parada que eu faço. A segunda parada que eu faço é como se fosse um cemitério. Aqui tem uma coisa que é um pouco diferente em Zul'Farrak. Você vai clicar em cada uma dessas covas que tem e elas acabam soltando alguns zumbis para ir atrás de você. Geralmente eu faço novamente sentido horário dessas covas, volto para aquela primeira entrada que eu fiz e mato tudo que eu acumulei nesse momento aqui. Se você não conseguir clicar em alguma dessas covas, tem duas coisas que você pode fazer para tentar facilitar. Uma é mudar a câmera realmente para essa visão aérea, olhando para baixo, fica mais fácil de clicar em cada uma delas. E a outra, simplesmente ignora, não tem tanto problema se você perder um ou outro desses mobs aqui. Vocês podem ver que eu faço o farm aqui, nem aparece item verde, mas eu estou pegando algumas coisas para poder vender. Novamente, os totens às vezes ficam me impedindo de fazer a montaria, de montar, e eu continuo seguindo a pé porque acaba sendo mais fácil. A terceira pausa que você faz nessa dungeon, seguindo a partir daqui, ela acaba sendo um pouco mais rápida, porque não tem tanto mob sobrando. Na verdade, isso daqui é a finalização da dungeon. Eu entro nessa primeira parte aqui para poder matar esses 3, geralmente porque são simplesmente 3 e eu não acho que não vale a pena fazer isso daqui. Mas tentem pular esse boss aqui que ele fica fazendo ronda, é bem simples. Normalmente quando você passa por ele, dá para você pular por um dos lados, não tem nada demais. E vocês vão fazer a pausa ali em frente. Você tem duas opções de lugares para fazer a pausa agora. Logo nessa parte que a gente vai entrar, que tem algumas cabanas, você pode juntar os mobs ali, ou você pode fazer a pausa mais próximo da saída da dungeon, naquele corredor que dá para onde originalmente era a entrada da dungeon, na verdade. Se você precisar fazer aqui, onde tem essas cabanas, a vantagem é que provavelmente você consegue lidar com alguns dos totens que eles têm invocado. Caso contrário, se você quiser fazer um pouquinho mais para frente, pode ser que você pegue alguns mobs que você deixou para trás antes. São duas opções, ambas são viáveis, não vai mudar muito a velocidade que você vai fazer essa dungeon aqui. E tudo vai depender de quanto que você quer fazer dessa dungeon por dia.
Normalmente essa dungeon você leva de 5 minutos a 6 minutos para poder fazer, dependendo da classe que você estiver usando, mas se a sua intenção é ficar farmando indefinidamente isso daqui, você pode tentar ser um pouquinho mais lento para tentar fazer pelo menos 6 minutos da dungeon, que você pode repetir 10 vezes. Se você fizer 6, 7 minutos, você consegue repetir sempre, porque aquela primeira dungeon que você fez sai dessa lista de 10 dungeons, dessas 10 últimas que você acabou fazendo. Então você não acaba chegando naquele limite de 10 dungeons por hora se você demorar um pouco mais. Se você quiser ser um pouco mais rápido, pode ser também, mas fique em mente que você não vai conseguir fazer sem parar isso. Voltando aqui por aquele corredor inicial, a gente vai sair da dungeon e resetar para poder fazer tudo de novo. Assim que sair da dungeon eu vou acelerar o vídeo e eu vou começar a falar de algumas coisas que são importantes para você levar em consideração na hora de fazer esse farm aqui. Enquanto meu sacerdote vai em uma velocidade jamais vista antes, eu vou falar de alguns pontos que para mim são muito importantes na hora de fazer esse farm aqui e que é importante que vocês saibam também. A primeira coisa, como eu falei logo no começo, não se afasta muito dos mobs que tem na dungeon. Existe uma coisa que no jogo, na verdade no WoW e em outras coisas, vocês devem ter percebido, que como se, na verdade chama leash isso, é como se fosse uma coleira mesmo que fica nos mobs, que depois de um tempo eles param de te seguir e voltam para a posição original. Não são todas as dungeons que tem isso, não são todos os mobs que possuem isso dentro de dungeon, mas em Zul'Farrak, pela quantidade de vezes que eu fiz, às vezes acontece de uma coisa ou outra acabar voltando para a mesma posição. Para evitar isso daí, se você tiver numa velocidade muito grande, ou está escolhendo outra montaria, ou está com uma classe que tem alguma velocidade muito maior, você pode fazer movimento de zigue-zague durante a dungeon toda para poder tentar manter a sua distância um pouco menor de cada um dos mobs. Se você perceber que você está ficando com uma distância muito grande, talvez já tenha uma boa dar uma parada e deixar eles chegarem um pouquinho mais perto de você para evitar que eles voltem para a área inicial. Geralmente quando eles acabam voltando é um problema porque você acaba perdendo parte dos mobs que você tentou agrupar e acaba falhando às vezes uma ou outra run que você faz aqui na dungeon, coisa que a gente não quer porque já é um pouco cansativo você ficar fazendo uma dungeon tão longa assim, que dirá perdendo o mob no meio do caminho. Outra coisa, como eu falei para vocês na recomendação do mapa, fazer uma ou duas paradas durante a dungeon para evitar a mesma coisa, que eles voltem para a área inicial. Geralmente quando a dungeon é pequena, você consegue fazer a dungeon toda sem precisar ficar fazendo parada, mas mesmo nelas eu gosto de fazer, porque eu me sinto um pouco mal às vezes de ficar com a impressão que a qualquer momento eles podem sair e perder o agro do meu personagem. Então eu prefiro ficar fazendo uma ou duas paradas para poder fazer de uma maneira mais fácil isso daqui. Outra coisa, se possível, como eu falei, evita os chefes, já que eles acabam derrubando itens que muitas vezes vão precisar ser deletados manualmente, você não vai conseguir fazer a venda disso daqui. E a outra coisa, não muda muito o caminho para poder buscar um único mob, isso daqui eu também comentei logo no começo, é melhor você pular um mob ou outro que ter que ficar fazendo muita distância para poder pegar ele. Vocês podem ver que em vários momentos eu deixo passar até um grupo de mobs porque eu não quero ficar tão distante do restante que eu já estou puxando, e isso daí é natural, você vai acabar deixando um mob ou outro vivo durante essas runs que você fizer. Outra coisa que eu não coloquei nessa lista de recomendações, mas que é super importante, só se você tiver alguma habilidade que não cause dano e consiga puxar a distância, vale a pena você ficar puxando algum mob individual. Geralmente as classes acabam causando dano logo quando elas usam alguma coisa à distância, por exemplo, a palavra de sombrador do sacerdote, mas existem algumas outras classes que conseguem ter habilidades que não causam dano logo de cara. Uma das que eu lembro agora é o monge, se eu não me engano ele tem como se fosse uma eletricidade que ele solta, se eu não me engano no primeiro tique daquela eletricidade ele não causa dano, isso pode ser usado para poder chamar a atenção de alguns mobs. E óbvio que taunt, provocação, que você consegue usar com algum tanque, também vai fazer isso daí facilmente, não vai ser um problema, tá? Essas são as recomendações que eu dou para você durante a dungeon. E agora a gente vai ver qual que foi o resultado final depois de terminar tudo isso daqui, de fazer essas 5 dungeons. No geral demorou meia hora, vamos ver como é que ficou isso daqui. Como vocês podem acompanhar por aqui, vocês veem que foi uma quantidade considerável de itens azuis e de itens verdes que são possíveis vender. Coisas que é importante falar para vocês, não vale muito a pena você vender a parte de material para crafting que você encontra nessa dungeon. Boa parte dos materiais não tem praticamente valor nenhum, especialmente os tecidos que você vai encontrar, eles são
muito simples de você conseguir no mundo, simplesmente fazendo o leveling, que é o comum mesmo disso aqui surgir na casa de leilão, e acaba não valendo a pena. Outra coisa que também é importante de lembrar é que transmogs como, na verdade não são nem transmogs, né? Anéis, amuletos, são super difíceis de acabarem sendo vendidos se eles não tiverem nenhuma utilidade para conteúdo que seja escalado para nível mais baixo, como por exemplo Time Walking. Não é o caso de Zul'Farrak. Zul'Farrak é o tipo de coisa que você não vai ter nada que você consiga cair aqui em Zul'Farrak, talvez alguma coisa para Twink, mas enfim, que você consiga utilizar dessa maneira, tá? Então, anéis, amuletos, esses itens para crafting, eu acabo tudo vendendo para NPC, e o gold mesmo, cru, não faz tanta diferença, né? A gente está aqui justamente pelos transmogs, não pelo restante das coisas. Eu vou mostrar agora como eu fiz a venda na casa de leilão e mostrar qual que foi o total desse farm que eu fiz aqui de 5 dungeons. Falando especificamente de gold, vamos mais para um total geral que eu consegui fazendo esse farm aqui. Foram 5 dungeons, demorou em média 30 minutos aproximadamente. Em potencial, o gold que é possível conseguir das coisas que eu coloquei para poder vender, foi ter um total de 134 mil de gold. E aí você pode falar, caramba, foi gold pra caramba em 30 minutos. Mas a venda é uma incógnita de quando isso vai ser feito. O que é legal de falar para vocês, um dos itens que mais vende aqui, na verdade é um grupo de itens, são os que são com o nome de Aurora no final. Por algum motivo as pessoas ou elas gostam de completar um set desse item, porque realmente faz parte de um conjunto, ou tem alguma coisa que elas gostam de colocar em algum tipo de transmog para cada um dos personagens. Independente do que seja, se você conseguir esses itens de Aurora, que é comum de você conseguir em Zul'Farrak, tem uma chance um pouco melhor de você conseguir vender isso daí de uma forma até que rápida. De qualquer maneira, lembrem-se, é comum de você acabar ficando muito tempo com transmog para poder vender, não é uma coisa simples de se fazer, não é todo mundo que está disposto a poder comprar, principalmente transmog que acaba sendo com alguns polígonos a menos. Então fica aí para vocês isso, eu espero que tenha sido útil esse vídeo e que vocês consigam fazer um pouco mais de gold para poder complementar o que vocês já estão fazendo. Até o próximo vídeo.